elas podem ser a transformação ou o fim do seu negócio. O que eu tenho, assim, convicção é de que os modelos de negócio, os modelos de empresa que existem hoje, fatalmente, com certeza, elas não existirão daqui a 5, 10 anos. Uma das minhas teorias menos apocalípticas é que a camada que realmente vai desaparecer muito rápida é a camada de coordenação e gerência. Se alguma empresa, algum empresário acha que a IA não entrou dentro da empresa deles, eles estão muito enganados. A IA não deve ter entrado pela porta da frente, pela porta da governança, mas já entrou pela porta de trás, no bolso do funcionário. Eu posso fotografar a tela do meu computador, de uma planilha, e jogar para dentro do cloud. A fuga de dados hoje multiplicou e está totalmente fora de controle, completamente fora de controle. A necessidade daquela interface, ela está prestes a ser evaporada. Todas as empresas, Samsung, Apple, Google, estão trabalhando em coisas que não tem mais interface, um pingente, um fone de ouvido, num óculos que projeta. A gente está aqui dando valor a um iPhone de 15 mil reais, um telefone novo, e isso já era. E a gente vai ter tempo para poder voltar a ser humano, voltar a ser uma humanidade. Mas eu acho que o caminho entre agora e até essa visão aí, utopia, né, de a gente ter muito tempo, de a gente poder voltar a ser uma humanidade muito mais humana, é um caminho caótico, a gente vai ter muitos problemas ali. As transformações no mercado de tecnologia e as novidades da inteligência artificial é o tema da nossa conversa hoje com Giuseppe Feitosa, CEO da Aico Technology, uma das principais empresas de cibersegurança do Brasil. Beppe, eu queria começar falando sobre o preço da IA. Hoje a gente tem visto que essas empresas de software tradicionais, como Salesforce, por exemplo, tem muitos dos CRMs e dos sistemas que funcionam nas empresas grandes, eles estão sendo, em alguns negócios, como foi o caso da Aico, substituídos por CRMs feitos por IA dentro de casa. Uma solução que custa uma fração desse valor. Exato. Então, minha pergunta para você é, qual é o preço da IA? Quanto custa desenvolver sistemas internamente, vis-à-vis o que a gente tem hoje de prateleira no mercado? Ricardo, eu acho que a pergunta deveria ser não quanto custa a IA, qual é o preço de você não estar, de alguma forma, usando ela dentro da sua empresa de forma organizada. Se a gente fazer um recorte hoje e voltar 2 anos, o custo da token de IA já caiu mais de 90%. E a previsão é que nos próximos 2 anos ela caia mais 90%. Então, se um projeto de IA custava 1 milhão há 2 anos atrás, hoje ele está custando 100 mil reais. E daqui a 2 anos ele vai custar 10 mil reais. O custo hoje, para mim, de você não estar pensando e se estruturando de forma muito séria dentro da sua empresa para poder realmente usar a inteligência artificial para trazer valor para o seu business, para o seu negócio, ele é imensurável. É o custo da extinção do seu negócio. E aí, assim, a gente vê soluções no mercado hoje que são caras para implementar, que a gente conversava aqui antes. 2 milhões de reais, 3 milhões de reais. E por outro lado, veio startups criando soluções similares, vamos colocar assim, mais integradas, mais simples de usar, com interfaces mais amigáveis, por uma fração desse valor. Um software de CRM que seria 3 milhões de reais, vendido por 500 mil reais, por 400 mil reais, 300, ou até menos. Sim. Aonde isso vai parar? Assim, as empresas grandes de tecnologia abertas em bolsa, elas vão perder espaço para esses novos entrantes pequenos e rápidos? Cara, eu acho que, obviamente, tudo especialmente no mundo corporativo, em empresas gigantescas, essa mudança, ela não acontece do dia para a noite. Assim, governança de dados, assim, essas empresas maiores, de médio e grande porte, elas, obviamente, têm uma preocupação gigantesca com a qualidade do software produzido, a segurança de dados. O problema é que hoje, se uma empresa ela for nascer do zero e ela já nasce AI first, e ela resolve um problema que as grandes empresas
conseguiram resolver até hoje, ela tem uma vantagem assim absurda, porque ela não tem que se preocupar em organizar décadas de dados para poder extrair valor. Ela não tem que pagar uma folha de pagamento pagar uma folha de pagamento gigantesca. Ela tem um custo de desenvolvimento absurdamente reduzido. E a gente, assim, cara, a gente está no começo disso tudo. Então, é muito difícil de prever o que vai acontecer. Mas, assim, o que eu tenho, assim, convicção é de que os modelos de negócio, os modelos de empresa que existem hoje, fatalmente, com certeza, elas não existirão daqui a 5, 10 anos. Assim. E, obviamente, as maiores empresas têm o capital financeiro e humano para poder mudar isso. Então, assim, obviamente, algumas vão ficar para trás e algumas, obviamente, irão se transformar, mas o espaço para novas iniciativas, assim, elas acontecerem e ter um impacto gigantesco, como assim, um exemplo recente agora, OpenClaw. OpenClaw foi criado por um programador em 2 finais de semana, se tornou o software mais baixado do planeta do dia para a noite. É o tal da One Person Company. E foi comprado pela OpenAI, que ficou desesperada de que aquilo ali não podia ficar solto pelo mundo afora. E aí, nesse mundo agêntico, de agentes de IA, como OpenClaw, etc., quais são as áreas de um negócio que vão poder ser substituídas por agentes de IA? E hoje, qual é o grau de eficiência que um agente de IA pode fornecer para uma empresa em determinadas áreas? Ou seja, quanto que eu vou deixar de gastar para fazer essa substituição de um humano por uma tecnologia? Primeiro, a gente tem que dar 2 passos atrás e olhar para a parte da qualidade dos dados que uma empresa tem. E aí eu falo de experiência própria. Aí, com a empresa de tecnologia, que há 3 anos e meio atrás, quando a gente começou a brincar com IA, a gente viu que a qualidade dos nossos dados ela era paupérrima, assim, pobre. E a gente entrou numa missão de organizar os nossos dados para que a gente pudesse colocar uma camada de automação, isso é pré-IA, tá? Uma camada de automação, e depois a IA foi a cereja do bolo. Se você parte do princípio que o CEO e o empresário investiu na estruturação e qualidade dos dados, a maioria do trabalho hoje, há 30 anos, há 35 anos, a maioria do trabalho, ela nasce de KVM, que é Keyboard, Video and Mouse, ok? Então você chega no trabalho há mais de 35 anos, senta numa cadeira, você abre o seu computador, o seu laptop, e você tem aquela interface que basicamente o Windows de 94, ele não mudou a posição do Start Button, que é ali do lado, que você clica, sobe o menu, você pega o seu aplicativo. E para que a gente construiu tudo isso? Porque os humanos normais precisavam usar. A incapacidade da máquina de entender a intenção humana. Então tinha que ser a comunicação humana e máquina, ela tinha que ser muito visual e pré-definida, pré-estabelecida, porque eu não podia inventar um menu o computador só entendia comandos muito específicos. E até hoje a maioria das coisas são assim. Só que de 2 anos para cá a IA, ela consegue entender a intenção humana. Se você for um usuário de IA no dia a dia, como eu sou, como você é, como várias pessoas são, eu te garanto que a IA que você está usando no seu dia a dia, ela sabe da sua intenção, ela sabe da forma como você se comunica, como você trabalha. Então, a necessidade daquela interface, ela está prestes a ser evaporada, assim, evaporada. Não existe a necessidade de eu ter que ligar uma tela e clicar em alguma coisa para eu poder executar alguma coisa. Eu posso simplesmente falar. E isso que vai ser a grande mudança de paradigma. Por isso que todas as empresas, Samsung, Apple, Google, estão trabalhando em coisas que não tem mais interface, um pingente, um fone de ouvido, num óculos que projeta... Porque
isso daqui já acabou. A gente está aqui dando valor a um iPhone de 15 mil reais, um telefone novo, e isso já era. E a própria Apple, que fabrica esses devices, ela já sabe que já era. As interfaces de uso vão mudar muito, é isso? Vão mudar muito. Então pensa que a forma de trabalho que a gente foi condicionado há 35, 40 anos, de chegar no escritório, ligar um computador e começar a clicar, ela vai desaparecer. Como é que vai ser o trabalho do futuro? Exatamente, como é que vai ser o trabalho do futuro? Se eu soubesse isso, Ricardo, eu não estava aqui não. Se eu soubesse exatamente como isso ia acontecer... Que vai ser muito mais nos wearables, nos dispositivos vestíveis, óculos, relógios... Não, isso com certeza, mas assim, o difícil de a gente entender é aonde vai tantas pessoas que fazem a mesma coisa hoje, para onde que elas vão, Sim. entendeu? Para onde que elas vão. Então, uma das minhas teorias menos apocalípticas é que a camada que realmente vai desaparecer muito rápida é a camada de coordenação e gerência. E por que eu falo isso? E assim, e todo mundo que está assim na frente da revolução de IA, meio que tá falando isso não é uma ideia minha, obviamente, mas assim, e faz total sentido. Para que existe hoje a camada de gerência e coordenação? Para você pegar uma estratégia de um CEO ou de um board e você desdobrar para baixo a operação, tá? Para que lá na ponta alguém execute aquilo. Mas pensa no quanto de informação, o quanto disso is lost in translation entre a camada do CEO, diretoria... O quanto se perde por falta de capacidade de alinhamento. Alinhamento. Quando você tem uma diretoria, um CEO operando com uma IA, esse conhecimento ele não se perde. Ele só é jogado lá na ponta para o cara que está executando, e aquilo vai ser monitorado não uma vez por mês, uma vez por quarter, uma vez por hora, uma vez por dia. Então muda completamente a forma como a gente trabalha e a nossa capacidade de ajustar a rota o tempo todo, entendeu? O quanto tempo que isso vira verdade, eu não sei, mas uma empresa que nasce hoje assim, ela já nasce com essa capacidade. Não existe mais monthly, uma vez por mês, board meetings, uma vez quarterly reports. Isso acaba, assim. Então, real-time data. Real-time data, real-time decision, e decisão em tempo real. Então, é muita mudança e muitas empresas não estão preparadas para isso, entendeu? E eu não estou me excluindo disso, porque quando você para pensar nisso, assim, cara, como é que a gente muda o que a gente vem fazendo há 25 anos, entendeu? Como que as empresas se preparam para esse momento da IA? Cara, data first, qualidade dos dados, estruturação dos dados e governança dos dados. O valor da ferramenta hoje, se for GPT, se for Claude, se for uma IA chinesa, ou se for até uma IA aberta, onde você abaixa aquilo ali de graça e você instala no seu servidor na sua empresa, que para mim seria a melhor solução hoje para a maioria das empresas, você tratar o modelo que você vai usar, tendo os dados estruturados organizados, ele meio que tanto faz. É muito pouca diferença, cara. O importante é estruturar os dados. É muito pouca diferença. Se eu estou usando o último modelo da Claude, que assim, queima $100 de crédito em meia hora, ou se eu estou usando o modelo de 3 gerações atrás, é muito pouca diferença para o que a gente precisa hoje e o que a gente pode fazer com... Então, o segredo para as empresas que querem entrar nessa era da IA é estruturação de dados, é isso? Estruturação e governança de dados. A qualidade dos dados. Porque aí, cara, a IA ela vai poder tirar métricas e pensar em formas de olhar para a sua empresa que a gente é incapaz de imaginar, entendeu? A principal missão para mim, se eu fosse um CEO de uma empresa um pouco mais antiga,
com muitas dezenas de anos de dados, seria focar em organizar esses dados, simplificar esses dados, para que valor possa ser extraído disso. E a mágica é que, cara, a partir do momento que você tem esses dados estruturados, e vocês podem tentar fazer isso com uma pequena área das suas empresas, você faz isso e você bota a IA para trabalhar, para fazer insights, você vai ver, assim, coisas maravilhosas, insights maravilhosos. Entendeu? E aí, falando agora sobre cibersegurança, segurança de dados. A gente entrou num universo onde basicamente todas as áreas da empresa agora são áreas de tecnologia, são áreas que operam tecnologia, são áreas que lidam com os dados privados da empresa em ambientes que a gente não tem certeza da segurança desses ambientes. Né? Ambientes que muitas vezes são públicos, inclusive. Sim. O que virou a segurança cibernética, a cibersegurança, nessa nova era da IA? Como é que as empresas vão ter que se organizar para se preparar, se organizar para se proteger desse emaranhado de dados que são ali usados juntos aos agentes de IA? Se alguma empresa, algum empresário acha que a IA não entrou dentro da empresa deles, eles estão muito enganados. A IA não deve ter entrado pela porta da frente, pela porta da governança, mas já entrou pela porta de trás, no bolso do funcionário, e fatalmente qualquer empresa do planeta, os seus funcionários vão estar usando o IA. O problema disso tudo é que eles estão usando o IA, às vezes uma IA gratuita, uma IA não paga, colocando planilhas e dados de sua empresa dentro dessas plataformas abertas, com zero de governança. Então, assim, a exposição, ela é absurda. E ela simplesmente fora de controle, porque hoje eu não preciso mais de pegar um arquivo, eu posso fotografar a tela do meu computador, de uma planilha, e jogar para dentro do Cloud, e ele vai entender aquela planilha, ele vai me dar insights. Então, a fuga de dados, hoje, ela se multiplicou, multiplicou e está totalmente fora de controle, completamente fora de controle. Como é que resolve isso? Assim, eu acho que, primeiro, a empresa precisa de ter iniciativas de inteligência artificial, e eu não estou falando de a empresa ela ter um departamento de IA, que isso não funciona. É que cada departamento tem que ter a sua iniciativa de IA. É o que eles chamam de Fusion Teams no Gartner. Exatamente. E cada um desses departamentos, eles devem receber, assim, treinamento e diretrizes. Guardrails, né? Exatamente. Guardrails para poder guias, limitar e poder fazer com que esses dados eles continuam. Primeira coisa, que realmente os dados que eu estou olhando são dados que têm valor e que são verdadeiros, porque o que mais existe hoje dentro de qualquer grande empresa é a Excel do CRM que foi modificada, que foi manipulada, e aquela versão de dados, às vezes, ela não é real, e se uma IA trabalha com dados que não são reais, coisas absurdamente alucinantes podem acontecer, e desastrosas, para tomar de decisão. Então, assim, cara, é começar rápido, começar pequeno, mas começar ontem, entendeu? Não tem. E sob a ótica de invasões, você tem visto aumentar o número de vazamento de dados, de invasões, cyberataques, por conta dessa profusão de uso de inteligência artificial nas empresas? Eu acho assim que até o momento, para as empresas que têm investimento em segurança cibernética, is a zero-sum game, porque ao mesmo tempo que a tecnologia está sendo usada para o mal, as empresas que estão protegendo como a gente estão usando para o bem. Então, para quem já tem algum tipo de proteção cibernética, para mim, no momento, está no 0 a 0, mas para quem não tinha nada, é assustador. O risco aumentou muito. Aumentou muito. É como se, assim, você tem seguro de carro, você tem seguro de vida. Em pouco tempo, eu acho que a segurança cibernética ela vai ser um custo fixo. Igual você paga água, você paga luz, você paga internet, você vai pagar a segurança cibernética de algum nível. Nível 1, 2, 3, 4, 5. O risco de não ter é muito alto, né? O risco de não ter vai muito alto. Cara, você, por exemplo, os seus aparelhos celulares, o de última geração, toda hora eu te melhores falando que eu fui invadido. Não, eu sei. Mas os de última geração, sim, você não está pagando só
porque é o aparelho mais bonito ou Sim. porque é o último modelo. Você está pagando pela segurança que ele oferece, entendeu? Então, Boa. de uma certa forma, a gente está sendo educado a pagar pela segurança. E em breve isso não vai ser nenhuma uma coisa que você vai parar para pensar, você vai ter. Assim. Giuseppe, mercado capixaba de tecnologia, como é que você está enxergando aí esse momento do nosso mercado, em termos de maturidade, em termos de quantidade de empresas que a gente tem visto aqui florescer? Ricardo, assim, cara, pela primeira vez na vida, assim, eu acho que todas as barreiras de criação de grandes, pequenas empresas, elas estão completamente rompidas, assim. Eu acho que o que precisa é protagonismo que vem através dos empresários locais, que vem através da pessoas como você, de mostrar o que é possível ser feito hoje, entendeu? Cara, é muito difícil saber se a próxima empresa de 1 bi, de 2 pessoas, ela vai sair de Vitória ou vai sair do Amazonas, cara. Assim, as barreiras de criação desse tipo de empresa, elas estão completamente eliminadas. E eu acho que a única coisa que falta é mostrar para essa galera nova, e a gente tem um parque educacional fantástico aqui no Espírito Santo. E aí eu não falo do cara que fez ciência da computação por 5 anos, eu estou falando do cara que fez uma boa faculdade de administração, que tem uma ideia, ele consegue tirar isso do papel hoje com funding mínimo, ou talvez zero, se ele tiver um pouco mais de aptidão, entendeu? E colocar no mercado a próxima empresa que eu e você vamos estar investindo ou pagando pau, entendeu? Então, assim, é mais a capacidade... Democratizou muito o mercado. É mais a capacidade da pessoa de entender muito bem de um problema e como eu vou resolver aquele problema. Boa. Beppe, para a gente fechar aqui um bate-bola, o futuro dos negócios para você? O futuro dos negócios... Cara, o futuro dos negócios, ele definitivamente não tem mais uma interface, ele não tem mais cliques, ele não tem mais reportes trimestrais, o futuro dos negócios são tomadas de decisões instantâneas, a grande maioria delas feitas através de agentes, e a estratégia, obviamente, toda a estratégia, ela sempre vai vir de um consenso de pessoas, mas que vai ser traduzida dentro de uma inteligência artificial e para ser executada, que consegue olhar todos os parâmetros existenciais da humanidade, de tempo, de eleição, de futebol, de clima, e jogar tudo aquilo dentro de uma grande equação e ajudar você a atingir o seu objetivo. O futuro da tecnologia. Eu não acho que o futuro da tecnologia seja essas gigantescas empresas de IA como elas existem hoje. Eu acho que o futuro da tecnologia é todas essas empresas que vão estar usando toda essa tecnologia para poder fazer com que revolucionar seus próprios negócios. Então, um hospital daqui a 10 anos, ele não vai ser um hospital como ele é hoje. Cura de doenças, como ela acontece hoje, eu acho que em um espaço muito curto de tempo a gente vai dar risada àquele homem das cavernas de hoje que não conseguia identificar um câncer muito cedo, que não conseguia assim, evitar um desastre de uma forma muito, muito preventiva. Eu acho que o futuro dos negócios são esses, você pegar aquilo que a gente precisa, aquilo que a gente já faz, que a gente achava que fazia bem, e fazer isso exponencialmente melhor. O futuro das pessoas. Cara, acho que a gente vai ter muito tempo. O que eu... Não força a pergunta, não. Não, o futuro das pessoas, eu acho que... Eu genuinamente acho que a gente vai ter muito, muito tempo
a gente vai ter muitos agentes produzindo e a gente vai ter tempo para pensar em se melhorar como humanidade, como ser humano e como se tornar uma alma melhor no contexto de a gente vai ter tempo para poder voltar a ser humano, voltar a ser uma humanidade. Mas eu acho que o caminho entre agora e até essa visão aí, utopia, né, de a gente ter muito tempo, de a gente poder voltar a ser uma humanidade muito mais humana, é um caminho caótico, a gente vai ter muitos problemas ali. O futuro da Aiko? Cara, o futuro da Aiko, com certeza, a médio prazo, é fazer com que os nossos clientes consigam embarcar nessa jornada de inteligência artificial e governança de dados de uma forma mais segura, tá? E quem sabe a gente ser a injeção de ânimo para que esses negócios consigam se transformar e consigam evoluir, porque tudo aquilo que existe hoje, da forma como é hoje, eu acho que não vai existir num espaço de tempo médio ou longo prazo. E o futuro do Giuseppe, para fechar? Cara, eu não sei, eu acho assim... vou fazer 50 anos esse ano. Um carinha de 38. Carinha de 38. Conservado. Graças a Deus. Não, mas assim, eu acho que eu tenho muito a contribuir ainda, eu tenho muita coisa para fazer. Tudo isso que vem acontecendo no mundo hoje, no mundo do trabalho, no mundo dos negócios, foi uma grande injeção de ânimo assim, naquilo que é possível. Então, o futuro do Giuseppe, eu acho, é continuar tendo saúde, se Deus quiser me dar saúde, para que eu possa continuar nessa jornada aí de transformar negócios, transformar oportunidades com muito mais calma. Assim, obviamente, com mais idade você não tem... Você não é tão nada que a maturidade da experiência não faça. Né? Com muito mais calma e menos afobação. Boa. Um último recado, dica, sugestão para quem está assistindo a gente? Cara, dica, sugestão, já dei várias dicas, eu só deu dica aqui o tempo todo. Um último recado. Cara, o último recado, assim, para as pessoas que estão empreendendo hoje, que têm seus negócios estabelecidos, olhem para inteligência artificial de uma forma muito séria. Elas podem ser a transformação ou o fim do seu negócio. Boa. Então, Beppe, obrigado aí. Sucesso, mas vamos com tudo, viu? Valeu. Um abraço para você. Valeu, tchau, obrigado.